Capítulo 287 Seita Dragão. Enquanto isso, na Cordilheira da Ascensão Espiritual, Urhanshi, Liamei e Xiziun flutuavam nos céus, observando enquanto as feras mágicas no Dao da Purificação lentamente transportavam imensas montanhas. A Cordilheira da Ascensão Espiritual tinha um formato circular, como um grande anel, no qual, no centro, havia um lago, onde Xiziun havia se unido a Onzivangmu, o espírito da flora divina. Ao redor desse lago, havia uma mansão, feita de forma perfeitamente circular. Sendo assim, tínhamos 3 círculos. O lago era o central, a mansão o interno, e a cordilheira em si era o externo. Entretanto, as feras mágicas transportavam as montanhas, as dispondo em forma circular, ao redor da cordilheira. Dessa forma, nascia outro anel. Certo? Acredito que em um mês deveremos ter, pelo menos, mais 10 anéis. Aumentando significativamente o território, Xiziun. Hein? Bom, vamos fazer nossa parte então, Liamei. Rapidamente, as 3 se fundiram ao espaço e correram em direção à Floresta Maldita. Ao chegar lá, elas começaram a busca por pontos de fluxos energéticos, para que elas pudessem aumentar, ainda mais, o que da cordilheira. Afinal, com o aumento do território, seria necessário mais que. Foi uma boa coisa que os círculos mágicos, feitos por Li Shang e pelas garotas, eram poderosos o suficiente para esconder uma grande área. Atualmente, a Cordilheira da Ascensão Espiritual ficava em uma área de ninguém, entre a seita da Luz Celestial e a seita da Chama Púrpura. A distância entre essas duas seitas era de 50.000 milhas. A cordilheira ficava bem no meio disso. Ela possuía um raio de 10 milhas, uma área de 505 milhas quadradas. Já o lago tinha 500 metros de raio. Todavia, com os aumentos que estavam sendo feitos, as coisas aumentaram bastante. Um mês depois, a cordilheira agora tinha 10 anéis, contando com o inicial. Resultando agora em um raio de 150 metros, resultando em uma área de, aproximadamente, 943 milhas quadradas. De certa forma, isso era minúsculo quando compara às grandes seitas santas, todavia, a quantidade de que no local chegava a ser sufocante. Considerando o anel central como o local com maior que, a cada anel longe do centro, diminuía 10% da quantidade de que. Sendo assim, o 10º anel tinha apenas 10% do que do anel central, mas, ainda assim, era, pelo menos, 10 vezes maior do que o local onde Tiamat cultivava. Xiziun e as meninas não cessaram de trabalhar, mas com a ajuda das 15 feras mágicas, o trabalho era feito rápido e de forma relativamente simples. O anel central era composto por 20 montanhas, as quais foram chamas de montanhas espirituais, nome dado por Liamei. O segundo anel era composto por 30 montanhas, as quais recebiam o mesmo nome. O terceiro anel possuía 40 montanhas, e assim sucessivamente. No total, tínhamos 650 montanhas espirituais. Onde, em cada uma delas, foi feito um imenso castelo. Denominado de Castelos da Ascensão. Todos eles eram como pequenas cidades, contendo ruas, praças, milhares de cômodos, refeitórios, pátios de treinamento, bibliotecas, arenas e tudo que uma escola deveria ter. No fim, cada castelo era como um centro de aprendizagem, acolhendo um grande número de pessoas. Dessa forma, cada castelo poderia comportar 20.000 pessoas, com folga, ou seja, a capacidade da Cordilheira da Ascensão Espiritual era de 13 milhões de pessoas. Tudo isso demorou mais um mês, sendo assim, agora era o 16º dia do terceiro mês. Precisamos dar um nome, Urhanshi. É? Mas qual? Xiziun. Tem que ser um nome interessante, Liamei. Xiziun pensou um pouco e então disse. Que tal Seita Dragão?
Afinal, nada mais justo, já que Lishang possui a herança de um deus dragão e nós cultivamos habilidades de deuses dragões, X e Yun. Urhanshi e Liang Mei pensaram um pouco. Poderia parecer algo simples nomear uma seita ou organização, entretanto, nomes são poder. Era preciso entender, que mesmo nas milhares e milhares de seitas espalhadas por todo o planeta, ninguém ousava colocar o nome dragão, afinal, era preciso fazer jus ao nome de sua seita. Você tem razão. Não tem nome melhor que esse, Liang Mei. Certo. Nos chamaremos Seita Dragão. Urhanshi. Muito bem, X e Yun. Elas discutiram mais alguns detalhes e então chamaram as feras mágicas. Nós chamamos vocês 15, pois temos um anúncio a fazer. A partir de hoje, nós seremos chamados de Seita Dragão. Urhanshi. As feras se entreolharam um pouco surpresas, afinal elas entendiam como as coisas funcionavam. Fiquem tranquilos. Temos mais capacidade do que vocês pensam de nos chamarmos assim, Liang Mei. Vocês ainda não conheceram Lishang. Aguardem e vocês entenderão o porquê nos chamaremos assim, X e Yun. Sim, Supremas Senhoras. Os 15 responderam e se ajoelharam. Bom? Nós, os líderes, viveremos na mansão central. Já o restante serão alocados conforme sua força em um dos 10 anéis, Liang Mei. Vocês 15, serão chamados de Pilares do Dragão. Vocês serão colocados nos castelos da ascensão do terceiro anel, Urhanshi. Sendo assim, cada um de vocês pode ocupar um dos castelos das montanhas espirituais. Os outros, que sobrarão, serão dados aos poderosos que se juntarem a nós futuramente, X e Yun. Todavia, vocês só viverão nas montanhas espirituais do primeiro anel, quando atingirem o Dao lendário. Até lá, só estão autorizados a ficarem no quarto anel, Liang Mei. Vocês também estão livres para chamar os seus povos, entretanto, somente as feras mágicas que já atingiram o Dao da alma. Afinal, vocês são feras mágicas, então não seria sensato deixar feras sem uma consciência vivendo por aí, Urhanshi. Elas então continuaram suas explicações para as 15 feras mágicas. Basicamente, o 10º, 9º e 8º anel, seriam ocupados por aqueles no Dao do Espírito, todavia, não de feras mágicas de baixo nível, afinal feras de nível 4 e 5 ainda eram irracionais. Já o 7º, 6º e 5º anel, seriam ocupados por todos aqueles no Dao da alma, o 4º anel, seria usado por aqueles no Dao da purificação. O terceiro anel pelos poderosos do Dao do esclarecimento, o segundo por quem estivesse no pico do Dao do esclarecimento e o primeiro anel seria ocupado por aqueles no Dao lendário. Já a mansão central, o centro absoluto da seita dragão, somente aqueles próximos a Urhanshi, Liang Mei, X e Yun, Minjia e Lishang, estariam autorizados a viver ali. A mansão central tinha algumas centenas de quartos, cada um com, pelo menos, 10 vezes mais do que nas montanhas espirituais do primeiro anel. Sendo assim, nascia ali uma poderosa seita, uma que, em breve, faria seu nome ecoar por todos os cantos do planeta. Enquanto isso, em algum canto do planeta, Lishang estava dentro de um local estranho, era difícil distinguir qualquer coisa, afinal o jovem emitia uma grande quantidade de luz. Seu corpo brilhava, ofuscando qualquer detalhe da paisagem. Lishang parecia murmurar alguma coisa, aparentemente indecifrável. Entretanto, apesar da forte luz, era possível ver fios de qi, tão grossos quanto um dedo, indo em direção a Lishang. Ele agora parecia um buraco negro que sugava tudo ao seu redor. Nesses quase 3 meses longe, Lishang já havia atingido o meio passo do terceiro grau do Dao da purificação, causando um aumento de poder tão grande, que somente a presença de Lishang no local era suficiente para deformar completamente o espaço. Além disso, seus olhos e corpo, emanavam uma aura antiga, tão profunda que era como olhar para o berço da sabedoria. O corpo de Lishang emitia a aura de um dragão, a de um verdadeiro dragão.
Além disso, misturada a ela, havia outra aura, igualmente poderosa. Uma aura natural, refinada, mas, ao mesmo tempo, pesada, a qual emitia uma sensação de um temor colossal. Era como se ele não fosse um jovem de 20 anos, mas um deus da guerra, o qual havia matado milhões. E não era para menos, afinal essa aura natural, nasceu de Gaurial, resultado da fusão entre a personificação da energia Yin e o antigo deus demônio.